Jornal RR News, um oferecimento. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Pionere você, feitos para crescer. E Rural Flix, para ver, aprender e se divertir. Veja no RR News desta semana. Exportações brasileiras de frango mantêm alta. Governo busca novos mercados para aliviar efeitos do tarifaço. Feira na Bahia confirma o bom momento da produção de cacau no país. Evento em São Paulo promove o consumo de peixe. Começa agora o RR News, o seu jornal semanal do agronegócio. Tentando driblar o forte impacto do aumento de tarifas norte-americanas aos produtores brasileiros, o governo federal segue estudando novas alternativas de mercado para exportação. A tarefa representa uma verdadeira corrida contra o tempo para manter o equilíbrio da economia do país. A Apex Brasil prospecta 108 novos mercados para a abertura de negócios em 72 países. O programa prevê um investimento de 240 milhões de reais. Já estudamos mais de 90 mercados, aliás, são 108 que nós estudamos, setores que podem ter novos mercados em 72 países. Porque tem mercados para a gente pôr do café ao calçado. E a Apex levantou tudo isso e vamos fazer uma ação durante um ano, isso é um programa da Apex, estamos investindo 240 milhões de reais para que a gente tenha eventos de trazer compradores, é um projeto Exporta Mais Brasil, e também levar essas empresas nossas para os diferentes países que podem ter abertura de mercados. Nós temos um cálculo aqui de que essas 400 ou mais de 400 aberturas de mercado até agora renderam para o nosso país quase 2 bilhões de dólares adicionais na nossa balança comercial, mostrando que o trabalho de diversificação de mercados, de buscar as oportunidades, é um trabalho que dá resultado, é renda, é emprego direto para o nosso produtor, para o exportador, especialmente onde mais precisa, que é o interior do nosso país. A Expo Cacau, evento inédito do agro brasileiro, recebeu mais de 10 mil pessoas durante a sua realização no estado da Bahia. Maior parte do público presente, produtores estiveram discutindo o engajamento da cadeia para apoiar o desenvolvimento sustentável do setor. A cidade de Ilhéus, aqui no sul da Bahia, foi a sede da primeira Expo Cacau. Feira que juntou diversas áreas que cuidam dessa cultura. Por aqui se falou da qualidade e da tecnologia empregada no cultivo dessa fruta. A Expo ela é uma feira que foi criada a partir da evolução do Fórum Anual do Cacau. E aí a gente quis, na verdade, ir além da parte de conhecimento, de palestra, painel técnico, para de fato construir um evento de cunho, vamos dizer assim, transferência de tecnologia e uma feira de negócios, para realmente conseguir aproximar o produtor de produtos, serviços, insumos, máquinas que possam de alguma forma contribuir para o desenvolvimento da cadeia, do aumento de produtividade. Então, a Expo nasce com esse objetivo, né? É um evento que é a evolução já de outras iniciativas que a gente desenvolve ao longo dos anos. Para a Prefeitura Municipal de Ilhéus, através da Secretaria de Turismo, é um prazer a gente estar sediando a Expo Cacau em Ilhéus. Foi um movimento da gestão de trazer o evento para cá, exatamente porque a gente entende que Ilhéus é a capital mundial do cacau e chocolate. A gente já tem um evento em junho, que é o maior evento da América Latina de cacau, e agora a Expo Cacau vem para contemplar isso, ou seja, a gente é a cidade, Ilhéus, o local completo onde tem os dois maiores eventos do setor de cacau e chocolate do país. É um evento muito importante, um evento que traz para a nossa região e para a Bahia, né, a motivação do retorno, né, da economia da região cacaueira. Hoje, com as melhorias de preço, né, isso está trazendo para o agricultor pequeno, médio e grande agricultores, né, a esperança do retorno dessa economia
dessa cacauicultura que sempre sustentou esse estado e ainda é a mola mestra da economia no agronegócio da Bahia, principalmente do sul, extremo sul da Bahia. A gente consegue enxergar a cadeia de produção do cacau e ter esse contato com o produtor. A gente consegue conversar com ele para saber sobre o manejo, como está a fertilidade do solo e fazer essa troca. Então, trazer o que a Yara tem de especial para o cacau, porque a gente tem um programa nutricional que é o Nosso Cacau, onde a gente trabalha produtos que são específicos para a cultura. E esse evento é sensacional para a gente poder ter essa troca. Então, a gente consegue aprender muito com o produtor, entender demandas, entender necessidades e também trazer as informações que a gente tem no mercado, tecnologias novas para essa cultura que para a gente é fundamental. O cacau ele não é autossuficiente no Brasil, então para a Yara, enquanto produtora de fertilizante, enquanto produtora de tecnologia, é importante trazer esse viés de informação para que a gente torne o Brasil autossuficiente nessa cultura. Mais também do que mostrar para fora do Brasil a tecnologia, a qualidade desse nosso cacau, para outros estados brasileiros que mal conhecem ou não produzem, também é uma oportunidade de internamente falar dessa cultura, né? Com certeza, a gente está trabalhando não só na Bahia, a gente tem áreas no Pará, áreas em Rondônia, no Espírito Santo. Tem outros estados que estão entrando também, como São Paulo, por exemplo, no cultivo do cacau. E a Yara está de olho em cada setor desse, com equipes especializadas, para a gente tratar ali a personalização do produtor. Porque cada realidade tem uma aplicação diferente, particularidades ali da região. E a gente está trabalhando e para trazer tecnologia para que cada lugar consiga produzir da sua melhor maneira possível. Eu acho que é fundamental a gente ter cada vez mais eventos que a gente consiga reunir a cadeia, discutir boas práticas, compartilhar informações. Isso é fundamental e isso nós temos bons exemplos em outras cadeias, como do café, como dos citros. É muito importante a gente reunir para poder se unir, para poder desenvolver a cadeia como um todo. E a Netafim, ela entra como um insumo muito importante para o cacau, para esse cacau de alta tecnologia, para você avançar em produtividade. A irrigação é uma ferramenta fundamental. A irrigação ela entra tanto para você ter um seguro maior de produtividade, porque você fica menos susceptível a intempéries climáticas, como para você aumentar a sua produtividade. Então o que a gente busca isso hoje é, sem expandir muito a área plantada, aumentar a produtividade. A irrigação é uma ferramenta fundamental para a gente conseguir fazer isso. A Netafim entrega exatamente isso com o sistema de irrigação localizada que ela produz e projeta. É muito bonito ver o crescimento da cadeia do cacau como um todo, né? Todos os produtores e a cadeia em si procurando maior produtividade, procurando uma melhor rentabilidade, né? Tudo isso ainda aliado a uma sustentabilidade. Só que existem alguns desafios ainda que essa cadeia, nesse crescimento da cadeia vai acontecer, que são desafios bons, né? Mas a Syngenta veio aqui para ajudar a enfrentar esses desafios, né? A gente está trazendo inovações para o mercado que vão ajudar toda a cadeia do cacau a aumentar essa produtividade, sem deixar de lado aí a sustentabilidade também. Então são produtos e inovações que a gente está querendo trazer para realmente ajudar o produtor, né, a conquistar esse aumento de produtividade. E a Syngenta também está com novos olhos para a cultura do cacau, né? Nós estamos agora investindo em profissionais, investindo em portfólio. Nós temos o maior portfólio já registrado para a cultura do cacau e nós estamos refinando todo o posicionamento para estar ajudando aí o mercado e toda a cadeia do cacau. Um projeto de pesquisa desenvolvido pela EPAMIG em parceria com a Emater está avaliando a viabilidade comercial da produção de trigo para silagem na região sudeste do país. Nós coordenamos entre 2022 e 2025 um projeto de pesquisa intitulado Unidades Demonstrativas de Trigo para a Produção de Silagem. Esse projeto foi executado pela EPAMIG em parceria com a Emater e com apoio financeiro da FAPEMIG. O objetivo desse projeto foi avaliar o potencial da cultivar de trigo MGS-3 brilhante para a produção de silagem em todas as regiões do estado de Minas Gerais. As principais ações durante o desenvolvimento desse projeto foram implantação de experimentos fitotécnicos para o desenvolvimento de técnicas de cultivo de trigo para silagem, implantação de experimentos laboratoriais para avaliação da qualidade bromatológica da silagem de trigo, implantação de experimentos com gado de corte para avaliar o ganho de peso com o consumo de silagem de trigo, implantação de experimentos com gado de leite para avaliar a produção e a qualidade de leite com o consumo da silagem de trigo
Implantação de unidades demonstrativas de trigo para silagem em todas as regiões de Minas Gerais e a produção e multiplicação de sementes para cultivar MGS 3 brilhante. Os principais produtos obtidos com a execução do projeto foram publicação de resumos e artigos científicos com os dados obtidos nos experimentos conduzidos, realização de 24 dias de campo e 7 palestras técnicas para difusão e transferência das tecnologias geradas, multiplicação e produção de mais de 100 toneladas de sementes de trigo que foram comercializadas pela Epameg junto aos produtores rurais de Minas Gerais, e edição de um informe pecuário com o tema Trigo para produção de silagem, que será lançado pela Epameg até final de 2025. Nós podemos concluir com a execução desse projeto que a cultura do trigo para produção de silagem é viável em todas as regiões de Minas Gerais, que a silagem de trigo possui excelente qualidade, com alto teor de proteína bruta e fibra de alta digestibilidade, e que a silagem de trigo é possível de realizar ganho de peso em animais de corte proporcional à silagem de milho, e que a silagem de trigo ministrada na proporção de 15% a 30% na dieta de vacas leiteiras pode proporcionar aumento na produção de leite de até 2 litros vaca dia. E a silagem de trigo tem um custo de produção 50% inferior ao custo de produção da silagem de milho. Dados da BPA apontam que de janeiro a julho deste ano, as exportações brasileiras de carne de frango totalizaram 3 milhões de toneladas, número 1,7% menor em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. Já em receita, o saldo acumulado chegou a 5,6 bilhões de dólares, 1,5% maior em relação a 2024. Eu entendo que esse ano de 2025 tem sido um ano muito atípico, principalmente para a cadeia de carne de aves, porque a gente teve o episódio de influenza aviária de alta patogenicidade, o primeiro deles, graças a Deus, já controlado, mas que mexe muito com a dinâmica mundial. Então a gente tem uma queda inicialmente de volume por mercados que fecham o mercado para a compra do produto brasileiro, e a gente tem agora uma retomada acontecendo de forma clara, ainda com alguns mercados relevantes a serem reabertos, principalmente China e União Europeia, mas com a grande maioria dos países já comprando novamente. E aí você tem algum desequilíbrio no que diz respeito a preço, a redirecionamento de mercados, etc. Então é esperado que você tenha alguma alteração nesse sentido. Nós somos o terceiro em produção, primeiro em exportação. Isso dá o tom da necessidade global pelo Brasil? Perfeitamente. Se você for olhar os grandes consumidores de carnes de aves do mundo, uma parte deles produz localmente, outra parte depende da importação. Você tem países que têm dificuldade, tem um consumo interessante, mas tem dificuldades inerentes ao próprio clima, capacidade de produção, principalmente ali no Oriente Médio, que dependem da importação. E mais do que nunca, num ano como esse, a gente vê a importância de manter o fluxo de comércio sempre vivo. Primeiro porque você tem complementariedade de produção, é algo que a gente diz muito aqui no Brasil. O Brasil busca ser complementar, seja com perfil de produto, seja com volume, né? Por exemplo, a questão da China. A China é uma grande produtora de aves, mas ela consome principalmente pés de galinha, né? Então ela precisa que outros países a forneçam de forma complementar. A China é um grande parceiro comercial do Brasil na proteína animal, e vamos falar que da carne de aves a gente sempre tem que trazer a conversa para os pés de frango, que é o produto mais consumido no país de fato, né? É claro que a gente sente falta da China comprando nossos produtos devido ao surto de influenza aviária já resolvido, o primeiro deles, mas a gente tem uma expectativa que após todas as respostas que já foram dadas pelo Ministério da Agricultura à sua contraparte chinesa, que o mercado seja reaberto o quanto antes, porque como você mesmo mencionou, o Brasil é um fornecedor importante para eles, e a gente entende que naturalmente, com a questão técnica toda bem resolvida, a situação se encaminha para uma reabertura e uma retomada do fluxo comercial. Nos dias 6 e 7 de setembro acontece a terceira edição da festa Tem Peixe na Vila. O evento será realizado na sede do Instituto de Pesca e traz atrações para toda a família.
A terceira edição da festa Tem Peixe na Vila está chegando e nós estamos aqui no Instituto de Pesca para descobrir em primeira mão tudo o que vai acontecer. Numa terceira edição, nós sempre buscamos, principalmente, aproximar tanto as empresas menores quanto as empresas maiores e até mesmo produtores, no sentido de explicar para o consumidor essa riqueza. Então, trabalhar esse conceito de promoção e principalmente de levar o conhecimento relacionado à importância do pescado enquanto proteína animal, de um valor excepcional do ponto de vista nutricional e suas diferenças entre as espécies, como também trabalhar um conceito, né, de mercado, é bastante importante, frente principalmente aos desafios atuais, né, seja do tarifaço, seja com relação até ameaças com relação à importação, né, de outros países. O evento ele cumpre um papel bastante importante de estímulo ao consumo, né, que o brasileiro, o paulista, com certeza podem alcançar e nós podemos melhorar, né? Tem Peixe na Vila foi uma ideia que nós tivemos aqui dentro da instituição para fazer parte da Semana do Pescado, que é uma semana nacional que ocorre de 1º a 15 de setembro. O Instituto de Pesca sempre teve muita aderência com essa semana e agora, na 22ª edição, nós trazemos novamente o Tem Peixe na Vila, na sua terceira edição, aqui para São Paulo, que está sendo conhecida como a Festa do Pescado de São Paulo. Ela é direcionada muito à questão do consumo. Então nós trazemos desde a captura até o prato do consumidor para que a sociedade possa conhecer um pouquinho do que é a aquicultura, o que é a pesca, o que é a cultura que envolve o tema do pescado. Nós trazemos empresas que produzem pescado, empresas que importam, que exportam, dos mais diversos tipos. Consequentemente, nós temos uma diversidade de sabores aqui para apresentar para o consumidor. O que os consumidores vão encontrar aqui e quais são os dias da festa? Esse ano a festa vai ocorrer no dia 6 e 7 de setembro. O horário é das 11 até as 9 da noite, com diversas atrações. Então aqui na festa, a gente fala que é uma festa para todos e para toda a família, incluindo até os animaizinhos, porque é uma festa pet friendly. Então o que a gente vai ver aqui? Desde pescados dos mais diversos tipos, uma novidade que a gente está trazendo é uma oficina de rã, para você ter ideia, que faz parte da nossa programação. Então a Vila Mariana é convidada a vir aqui, assim como as demais áreas de São Paulo, para curtir um pouquinho do que é a cultura do pescado. Então nós temos oficinas temáticas para adultos, brincadeiras de oficina para as crianças, temos diversos produtores, diversas empresas trazendo pescado dos mais diversos tipos, desde churrasco, assado, comida japonesa, uma diversidade enorme. Além de toda essa temática que envolve o pescado, nós trazemos também um pouco de alegria para o pessoal, trazendo duas bandas. No sábado nós teremos o Valente Soberano, trazendo o melhor do sertanejo, e no domingo um forró pé de serra com trio soriano. Então é uma festa para a gente se divertir, passar a tarde inteira aqui. Para vocês, qual a importância de estar apoiando esse projeto e de estar presente nessa festa? É o segundo ano que a gente participa do Tem Peixe na Vila, né, que é uma festa que fomenta o consumo de pescado aqui na cidade de São Paulo, e a gente, como agência que promove os peixes, que promove o consumo do pescado do Alasca na América Latina e no Brasil, então a gente entende que faz todo sentido apoiar essa ação. E durante esses 2 dias de festa, o que vocês pretendem alcançar de consumidor, enfim? Isso, a gente pretende, né, ter o contato com o consumidor. Nós teremos um importador que vai estar participando, vendendo seus produtos, né, que é a Bom Porto. Ela vai estar vendendo produtos preparados com a genuína polaca do Alasca, e também com o autêntico bacalhau do Alasca. E a gente vai ter também uma outra empresa, que é a Bolinhos Dona Silvana, que vai estar vendendo bolinhos com o autêntico bacalhau do Alasca. Então a gente espera sim que essas empresas tenham vendas, que o consumidor conheça mais os produtos do Alasca, né, conheça os peixes do Alasca e que a gente possa estar fazendo contato com eles.
Vinícius, vocês vão estar aqui pela primeira vez na festa. Conta pra gente o que você preparou para levar pra festa. A gente preparou bolinho de bacalhau selvagem do Alasca, junto com Alaska Seafood, que são a nossa especialidade. Como que é o preparo, os ingredientes aí? Não conta a receita, só o que tem aí. Nossa receita é a tradicional portuguesa mesmo, é um bolinho de batata com bacalhau mesmo. Vai 50% de batata, 50% de bacalhau, mais ou menos. E a receita tradicional, é um bolinho mais leve, mais encorpado também, então é bem tranquilo de comer, mas bem fácil assim. Posso abrir aqui para dar vontade nas pessoas? Fica à vontade, com certeza. Então é crocante, ó. E agora eu vou experimentar, né, que eu não sou boba. Angélica, você está representando a Bom Porto. Conta pra gente o que vocês trazem para o comércio de pescado. A Bom Porto é referência na comercialização de bacalhau no Brasil. Então prezamos pela qualidade, trazemos produtos de excelência para o nosso consumidor. E esse ano tem novidade? Tem novidade. Estamos fazendo o lançamento no Peixe na Vila do Keyfish, que é um peixe do Alasca. A gente tem uma amostrinha aqui de alguns produtos que vocês prepararam. Esses pratos vão estar no dia da festa? Sim, a gente vai ter no dia da festa pizza de bacalhau, né? Não é algo comum, então a gente trouxe esse lançamento, essa novidade para a feira. E também vamos ter aí o Keyfish grelhado com purê de mandioquinha, a porção de Keyfish empanada e também hambúrguer de Keyfish. Meg, conta pra gente por que vocês da Frescato acham importante apoiar esse projeto. Bom, o Tem Peixe na Vila, ele nasce com o propósito de aproximar o consumidor final do pescado, em todos os seus aspectos. E nada mais importante para a gente. Eu, representando a Frescato, uma empresa com 81 anos, atuando na cadeia do pescado, comercializando peixe, para a gente é muito importante eventos como esse, que traz o consumidor final para conhecer mais desse produto, ter experiências, ter oficinas. Então, para a gente vai muito em encontro com o nosso propósito. O que vocês vão preparar para quem vai estar aqui na festa? Bom, aqui na festa a gente vai tentar apresentar para vocês um pouquinho do nosso portfólio e nós vamos trazer um arroz com frutos do mar e provavelmente um ceviche, mas a ideia é, ao longo do evento, poder mostrar para as pessoas também a nossa loja, que é em Moema, uma loja conceito de pescado, algo muito inovador e onde eles encontram uma diversidade absurda de produtos. Então a gente quer muito contar essa história para eles, que está a 7 minutinhos aqui do Instituto. E aqui tem alguns produtos que vocês comercializam, né? Sim, hoje aqui para o Pocket nós trouxemos um pouquinho do nosso sushi, que também os nossos clientes encontram lá na nossa loja de Moema, mas indo lá, assim, o universo de pescado incrível, vai de frutos do mar, iguarias, vieira, ovas, então assim, tem que ir à loja para ver porque tem muita coisa, mas o sushi é um atrativo lá também. Quem quiser conferir de perto tudo o que rola na festa, é só anotar o endereço que está na tela. O evento é totalmente aberto ao público e para entrar basta levar 1 quilo de alimento não perecível. O estado de São Paulo produziu mais de 1.100.000 toneladas de limão na última safra e exportou cerca de 80.000 toneladas, movimentando 72 milhões de dólares. O estado é o maior produtor nacional da fruta. A ProWine São Paulo 2025, maior feira profissional de vinhos e destilados das Américas, acontece entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Reunindo expositores de 36 países, o evento chega com expectativa de crescimento em público e negócios. Embora o consumo per capita nacional ainda seja baixo, com pouco mais de 2 litros por ano, especialistas consideram o Brasil um mercado promissor, impulsionado pela busca por vinhos de melhor qualidade,
valorização da experiência de consumo e a profissionalização da cadeia. Só no primeiro trimestre de 2025 foram movimentados 3 bilhões e 900 mil reais com a venda de mais de 110 milhões de garrafas. Atendendo à Instrução Normativa 56/2008 do Ministério da Agricultura, os pecuaristas devem redobrar o cuidado no transporte dos animais, garantindo o conforto e o bem-estar durante todo o trajeto. Várias práticas podem ser adotadas pelo produtor para reduzir esse estresse pré-embarque. São medidas simples, mas que têm um impacto muito importante, né, que vai reduzir a probabilidade de ocorrer esses problemas na carcaça. Dentre elas estão não alterar a rotina do animal do confinamento. Então é comum que, para facilitar o embarque no dia seguinte, que os animais eles sejam retirados das baias na tarde anterior e fiquem esperando até a manhã seguinte para o embarque. O que não é recomendado. Então é recomendado que esse animal fique na baia até o momento mais próximo do embarque, né? Não seja misturado animais de lotes diferentes, para evitar briga entre animais e que isso gere contusões, e que também não seja cortado o trato, né? Apesar de ser uma medida que parece que o produtor vai ter vantagem por não oferecer o alimento para aqueles animais, mas ao não oferecer o trato, isso já gera um certo estresse para o animal. Então, são medidas simples em que o produtor ele pode tomar para evitar que esses animais se estressem. E com isso, à medida que ele vai mitigando esses agentes causadores de estresse, ele tem menor probabilidade dos animais terem problema de lesões na carcaça ou mesmo uma carne DFD. E no momento do embarque, tem que ser conduzido de forma tranquila. Um caminhão, de acordo com o porte do animal, né, pode ocorrer lesões em virtude do caminhão não ser adequado para o animal vai ser um pouco maior e fique batendo na lateral do caminhão ou na parte de cima, e com isso aumenta a chance de lesão. E o transporte seja feito também de forma tranquila, né? Com um profissional, um motorista treinado, que sempre verifique se os animais estão em pé, porque o animal, à medida que ele deita, ele aumenta a chance de ter lesão, né? Então, são algumas medidas importantes nessa fase de pré-embarque e embarque dos animais. O uso de defensivos agrícolas no primeiro semestre de 2025 registrou crescimento de 3,1% em relação ao mesmo período do ano passado. A área total alcançou mais de 1,1 bilhão de hectares tratados, conforme dados de pesquisa encomendada pelo Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, o Sindiveg. Com o aumento do consumo de ovos, os especialistas fazem um alerta ao consumidor. É importante entender o que determina a qualidade do produto para saber que o que está sendo consumido é seguro e produzido de forma responsável. Falando um pouco aí sobre a tendência de mercado desses ovos especiais, vamos falar aí do caipira, do cage free ou livre de gaiola. Primeiro explicar o diferencial dos dois, né? O livre de gaiola é aquela galinha que é criada solta dentro do galpão, onde ela pode expressar seus comportamentos naturais, voar, ciscar. E o caipira é aquele regime semiaberto ali, onde a galinha passa a noite dentro do galpão e durante o dia ela tem a área externa ali para ciscar, para comer a gramínea, para comer os insetos. E à tarde ela retorna para o galpão. E hoje a tendência é grande desse tipo de criação, porém tem um custo mais elevado, é muito mais trabalhoso, né? Então assim, as grandes redes hoje assumiram um grande compromisso de trabalhar com ovos livres de gaiola entre 2025 a 2028. Muitos assumiram esse ano, 2025, mas não estão conseguindo cumprir 100% do seu objetivo por falta desse tipo de produto. E por que está faltando esse tipo de produto? Primeiro, que o custo é mais alto. Segundo, por falta de mão de obra. Hoje nós estamos sofrendo muito por falta de mão de obra, porque esse tipo de criação demanda mais mão de obra. E é um custo mais alto para a gente, né? Então, assim, de uma forma geral, a tendência realmente é que esse mercado de ovos especiais cresçam, não só por conta
da exigência dos supermercadistas, mas também pelo fato de ser ovos mais saudáveis, de serem ovos mais nutritivos e principalmente pelo carinho que as pessoas têm pelos animais, né? De ver um animal preso, um animal ali que fica confinado e que passa a sua vida inteira ali só produzindo e não tem aquele bem-estar que deveria ter. Do modelo de produção caipira ao convencional, é o selo de certificação que garante a qualidade e a rastreabilidade dos ovos. A nossa nutrição, ela começa no recebimento de todas as nossas matérias-primas. Nós analisamos matéria-prima por matéria-prima e elas estando de acordo, elas são descarregadas em nossa fábrica e ali a gente processa a nossa ração. Após a nossa ração estar pronta, a gente analisa ela novamente e vê se todos os níveis nutricionais estão de acordo com aquilo que o nosso nutricionista preconizou para a ave, que é o ideal para a ave. Porém, assim, a gente já trabalha com níveis nutricionais de vitaminas e minerais muito mais altos do que os nossos concorrentes, vamos se dizer assim. Tanto os caipiras quanto os ovos, as galinhas criadas em gaiolas. Então nós priorizamos a qualidade do nosso produto, ou seja, vai chegar para o consumidor um ovo com uma casca mais firme, um ovo mais protegido, uma membrana da gema mais resistente, uma gema mais consistente, ela é mais alta do que a dos nossos concorrentes, uma gema também mais consistente. E o nosso produto, por ser um produto mais robusto no sentido de qualidade nutricional, ele dura muito mais tempo que dos nossos concorrentes, principalmente tempo de prateleira. Hoje o nosso tempo médio de prateleira é de 10 dias úteis e com isso, durante esse período, se conservado em temperatura não superior a 35 graus, a 30 graus, esse ovo vai durar até 10 dias na sua forma original, como se ele tivesse saído da galinha naquele dia. Nossos ovos são mais ricos em vitamina A, vitamina D, vitamina E. Por que isso? Porque as nossas galinhas tomam sol, as nossas galinhas ciscam, elas voam. E esse bem-estar da ave, ela retribui para a gente. E outro ponto, os nossos ovos são livres de antibiótico. Você pegar hoje os ovos do mercado, a maior parte dos ovos do mercado são ovos de galinha em gaiola. Então nós estamos falando aí de 95% da nossa produção hoje de ovos em gaiola, né? Então assim, é a alimentação mais barata que tem. Tudo quanto é tipo de alimento barato, eles vão colocar porque eles vão brigar por preço. E hoje o consumidor busca preço no supermercado, então eles precisam produzir um alimento barato e com certeza eles usam muito antibiótico, porque quando você fala de concentração de animais, você lembra do Covid aí, né? O que os médicos diziam para a gente não se aglomerar. Por quê? Porque é difícil você conter um vírus quando você está aglomerado. A mesma coisa acontece com as galinhas. Então as galinhas ficam doentes, recebem antibióticos. E esse antibiótico, aos poucos, ele vai chegando aí para você e você vai acumulando um consumo de antibiótico aos poucos, até que você se torna resistente a algum tipo de bactéria e algum tipo de antibiótico, né? Então você vai acumulando aquele consumo de antibiótico e a hora que você precisa daquele antibiótico, ele não vai fazer efeito. Ou você vai ter que dobrar a dose, triplicar a dose para que ele consiga fazer efeito naquela bactéria, naquele vírus. Hoje a maioria dos ovos caipiras que existem no mercado são ovos de gaiola, onde o pessoal coloca corante para as galinhas consumirem, corantes artificiais, que fazem com que a gema ela tenha aquela aparência de avermelhado, um amarelo mais escuro, e as pessoas acreditam que aquele ovo é caipira por conta da coloração da gema, mas infelizmente não é isso. Infelizmente falta fiscalização e muitos ovos de gaiola hoje estão sendo vendidos como ovos caipira. Como você pode se resguardar? Através de certificações.
O que a certificação faz? Ela te audita, ela te exige o balanço de massa, então nós temos que passar isso semanalmente, onde você afere o volume que você produziu de ovos e o volume que você vendeu. Então, se você produziu 10 mil ovos caipira por dia, como que você vendeu 30 mil, 50 mil, 60 mil por dia, se você produziu 10? Então, é uma forma deles aferirem isso. E também através de auditorias, né? Então, a certificação te garante que aquilo que você está levando para casa é realmente aquilo que você acredita ser. A produção goiana de soja atingiu um patamar inédito na safra 2024-2025. com o melhor resultado já registrado pelo estado. Segundo dados da Conab, a estimativa é que Goiás produziu 20,4 milhões de toneladas, um crescimento de mais de 21% em relação ao ciclo anterior. O avanço é resultado da combinação entre expansão da área plantada e principalmente do salto na produtividade média. Os últimos levantamentos oficiais da Conab indicam que o estado de Goiás alcançou um recorde histórico na produção de soja no ano 2024-25, em que a produção foi estimada em aproximadamente 20,4 milhões de toneladas. Além disso, outro indicador importante coloca o estado de Goiás como líder nacional em produtividade de soja por unidade de área, e alguns fatores explicam esses resultados extremamente positivos. O principal deles é o aumento da área plantada. O que se observa em Goiás é um processo de substituição por áreas que atualmente estão ocupadas em pastagens degradadas e que vêm sendo convertidas em agricultura. Além disso, o controle de doenças que têm o potencial de impactar negativamente, como a ferrugem asiática, que se encontra totalmente controlada no estado de Goiás, graças aos controles fitossanitários que são exercidos pela agrodefesa. Além disso, também a adoção de tecnologias de manejo, de cultivo e também a utilização de variedades cada vez mais adaptadas às condições edafoclimáticas no estado de Goiás. O principal fator é que o estado de Goiás, dentre os estados que tem essa vocação produtiva, é o estado que tem o maior potencial de aumento de produção e de produtividade em áreas que atualmente estão sendo convertidas em agricultura, como a região do Vale do Araguaia, onde observa-se ali um potencial de mais de 3 milhões de hectares que estão sendo convertidos em agricultura a cada ano, e além disso, regiões como o norte e o nordeste do estado de Goiás, em que a agricultura tem cada vez mais se expandido e alcançando novas fronteiras agrícolas. Outro fator importante é a atratividade da atividade, na medida em que o estado de Goiás consegue alcançar novos parceiros comerciais com a exportação cada vez mais significativa, não só da soja in natura, como também dos produtos processados, industrializados, como farelo de soja, como óleo de soja. Isso tudo tem impactado positivamente na atividade agrícola no estado de Goiás, em particular no cultivo de soja. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, o Secafé, manifestou preocupação quanto ao início do processo por parte do governo federal, que pode levar à aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica contra os Estados Unidos, pela aplicação de tarifas de 50% contra produtos brasileiros. O Secafé manifesta preocupação quanto ao processo de aplicação da Lei de Reciprocidade Econômica anunciado recentemente pelo governo federal. O momento é de abertura, de diálogo, de negociação. Portanto, a aplicação dessa lei nesse momento, nos parâmetros anunciados, é prematuro e gera maior dificuldade diante das tarifas de 50% anunciadas pelo governo americano aos produtos brasileiros e ao café brasileiro. É importante destacar que o Secafé é parte da missão empresarial liderada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e o Secafé, defendendo o café brasileiro, fez manifestação no âmbito da investigação 301 da USTR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos. Fizemos a manifestação e fomos selecionados para fazer a sustentação oral da defesa do café brasileiro, ao lado também de outras organizações.
E esse momento é aquela situação em que nós temos uma agenda estratégica para defender o café brasileiro e os outros produtos que também estão sendo tarifados em 50%, com argumentos técnicos, científicos, em defesa do nosso país. Portanto, o Brasil ele precisa nesse momento de previsibilidade, estabilidade, responsabilidade institucional e comercial em tempos geopolíticos complexos. E na defesa do café brasileiro, vamos mostrar o quanto o Brasil e Estados Unidos são insubstituíveis nesse mercado. Brasil do ponto de vista de produção e exportação, Estados Unidos do ponto de vista de consumo. Lembrando que mais de 30% do mercado de café dos Estados Unidos é cafés brasileiros. Nós estamos nos blends das marcas mais importantes, mais tradicionais. 76% da população americana toma café e está acostumado com as qualidades, a sustentabilidade dos cafés do Brasil. E o café representa 1,2% do PIB norte-americano, gerando 2,2 milhões de empregos. Então, a cada $1 que os Estados Unidos importa de café, agrega 43 na economia, com 343 bilhões de dólares de faturamento. Então, há uma relação econômica muito importante e o café brasileiro é o maior parceiro dos Estados Unidos. Com o objetivo de promover o aumento da produtividade, rentabilidade e sustentabilidade das lavouras de cacau, a Yara e a Barrica Alibu firmam uma parceria para a oferta de programa nutricional a produtores dos estados da Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia, que fazem parte da rede de suprimentos da Moageira. Falar sobre a parceria com a Yara é algo que nos entusiasma muito, porque a Barrica Alibu tem uma atuação muito forte no campo. Nós temos relacionamento com todos os produtores ao redor do país, Bahia, Pará, Espírito Santo e Rondônia. E nós reforçamos o compromisso de se aproximar do produtor, nos aproximando da Yara, que é uma empresa de grande relevância, onde tem produtos de alta tecnologia e que vai se somar aos esforços da Barrica Alibu para apoiar o produtor a alcançar a produtividade. Então essa parceria é vista com bons olhos por todos nós, por toda a diretoria da companhia. Esperamos que a gente possa ser esse agente facilitador para o produtor no campo. Exatamente como que vai ser esse papo de vocês, facilitadores, com os produtores? Qual que é a demanda que esses produtores hoje pedem para vocês? Bom, hoje os produtores eles estão ansiosos por produtos que auxiliem ele a maximizar a produtividade. Com isso, hoje nós atuamos próximo deles com assistência técnica, visitamos para entender quais são a necessidade deles, a dificuldade, o que podemos apoiar. E hoje a gente trabalha também apoiando eles como que eles podem produzir um plano para alcançar e maximizar os resultados. A Barrica tem uma capilaridade muito maior que nós não conseguiríamos alcançar no campo. Então essa parceria tem uma sinergia muito grande, né? Da Yara ter as melhores soluções em nutrição, de recomendação, ferramentas, produtos, né? Conhecimento técnico, e a Barrica tem essa capilaridade e a aquisição do produto final que tem muito valor para o cacauicultor, né? E aí os próximos passos que nós temos aqui de avançar nessa parceria é evoluir em soluções da Yara Climate Choice, né? Que são soluções de uma descarbonização ainda maior. Então nós temos o interesse nesse ano, né? Estendendo para o ano que vem, começar um trabalho com essas soluções que geram uma descarbonização ainda maior do que o portfólio hoje de descarbonização já gera. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil realizou na última semana um seminário para debater o papel estratégico do biogás e do biometano na transição energética. Esteve em pauta também os desafios, as oportunidades e as tendências dessas fontes renováveis de energia. O Brasil se destaca por ter uma das matrizes energéticas mais limpas e diversificadas, com aproximadamente 50% de sua energia provenientes de fontes renováveis. O biogás e o biometano ganham relevância pelo potencial de expansão, aliado à vocação agrícola do país. O Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas e diversificadas do mundo. Atingimos a marca de 50% de renovabilidade. No meu estado, em particular, o Mato Grosso do Sul, esse índice está em torno de quase 95%, com forte participação do setor agropecuário, o que aumenta nossa responsabilidade e amplia os nossos desafios quando somos desafiados a fazer melhor com uma régua já tão alta. O biogás e o biometano encontram-se entre as fontes que podemos ampliar em muito o aproveitamento do potencial. A combinação entre avanços tecnológicos e vocação agrícola tem permitido ao país desenvolver fontes alternativas de energia sem comprometer a produção de alimentos.
Isso fortalece o protagonismo do Brasil tanto na segurança alimentar quanto na transição para uma economia de baixo carbono. Nesse contexto, o biogás e o biometano ganham cada vez mais relevância, com enorme sinergia com a produção agropecuária. A gente não consegue falar hoje de sustentabilidade, de agroenergia, de bioenergia, obviamente, sem trazer a agricultura para o centro desse debate. Então, acho muito relevante, principalmente porque a pauta de biocombustíveis é uma pauta que está na agenda do dia. Acho que a gente está vendo um interesse crescente, não somente internamente no Brasil, mas também de forma internacional. E isso tem alguns motivos. Eu acho que a pauta de biocombustíveis, Marcelo, ela está obviamente associada a uma pauta de transição energética, no qual a gente tem buscado fazer uma substituição de fontes fósseis por fontes de origem não somente renováveis, mas principalmente de origens biorrenováveis. A pauta de biocombustíveis ela também ganhou atração mais recentemente por estar colada, vamos dizer assim, na pauta climática, na agenda climática. Os biocombustíveis eles são uma alternativa muito importante para poder promover uma ampla descarbonização em uma série de setores. A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro e a Rede LPF assinaram um acordo de cooperação técnica para fomentar o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta em todo o território fluminense. Entre outros pontos, o acordo prevê a identificação de áreas com potencial para a implantação do sistema. Olá, você que acompanha a Matsuda nas redes sociais, estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco. Hoje com um assunto bem interessante, que é a pesquisa e o desenvolvimento de novas cultivares. E para falar sobre este assunto, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios a doutora em agronomia e profissional do nosso departamento técnico e também do departamento de pesquisas da Matsuda, doutora Viviane Cacefo. Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Olá, Alessandro. Olá a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que a gente faz na parte de pesquisa. Bom, a Matsuda, os amigos produtores que já acompanham o trabalho do grupo, né, sabe que ela é uma empresa que se diferencia no cenário do nosso agronegócio, por investir assim de maneira bastante pesada, né, em pesquisas e desenvolvimento de novos materiais. Ao longo da história, a Matsuda já lançou várias cultivares e hoje nesse programa a gente vai entender um pouquinho do processo, né, do começo do processo até o lançamento comercial de uma nova cultivar. Então a minha primeira pergunta é justamente sobre isso, né, como funciona esse processo de pesquisa e desenvolvimento de uma nova cultivar de pastagem. Isso, então, primeiro é necessário que exista uma demanda, né, por determinado gênero, espécie e característica para gerar uma nova cultivar. Então, depois que a gente analisa e existe essa demanda, é feita uma pesquisa bibliográfica para saber em quais, onde a gente vai encontrar materiais que tenham essas características, né? Sabendo quais esses materiais, é feita uma busca no germoplasma de materiais disponíveis. Aí é feita a coleta, né, a caracterização biológica desse material, né, então é avaliar qual é o seu modo de reprodução, se ele é apomítico, se ele é sexual, a duração do ciclo. É feito também o levantamento das características desejáveis. E então é feito o início dos trabalhos de melhoramento para incorporar essas características. Então é feito os cruzamentos, seleção das progênies até gerar esse novo material. Obtendo esse novo material, ele é submetido a testes. Então testes morfofisiológicos, testes genéticos, testes agronômicos, né? Então é feito sempre de acordo com o que é exigido pelo Ministério da Agricultura, como por exemplo testes de VCU de corte e VCU de pastejo. Então, depois que a gente tem feito todos esses testes, é feito então a produção de sementes, né, básicas para então lançar esse novo material. Lembrando que antes de ser lançado, esse material ele deve ser protegido e registrado no Ministério da Agricultura. Bom, a minha próxima pergunta tem a ver com algo que você comentou sobre essa demanda, que na verdade vem de uma necessidade do campo, né? Então o campo
ele traz esta necessidade, essa demanda, através, por exemplo, de um ataque de praga que está havendo, ou de alguma resistência que é necessária em alguma região, né? E, basicamente, esses materiais surgem para suprir essa necessidade que vem do próprio mercado, dos próprios produtores, né? Exatamente. Então, tem que existir essa demanda. Então, vai depender da demanda e do alvo para a gente determinar, então, a produção de uma nova cultivar. A partir desse momento que chega a demanda, que o departamento técnico e o departamento de pesquisa chegam à conclusão de que é necessário colocar mais um material no mercado que tenha essa ou aquela característica desejável, a partir daí, quanto tempo, em média, claro que isso pode variar, né, de acordo com o material, enfim, e alguns outros fatores, mas quanto tempo em média até que a gente tenha o produto comercial à disposição dos amigos produtores? No mínimo 8 anos, né? Então, é um trabalho minucioso, né, oneroso e demorado. Então, só como exemplo, para a gente ter uma noção, a Java, que é uma leguminosa, ela levou 8 anos para ser desenvolvida. Já o Ares 2, que é um pânico, foram 16 anos. Então, tudo isso vai depender das características da planta, então, o seu modo de reprodução, a duração do ciclo. Então, tudo vai depender esse tempo das características de cada planta. Eu lembro também, por exemplo, de alguns avanços em materiais que já existiam no mercado, por exemplo, o capim-elefante, né? Então, o capim-elefante utilizado pelos produtores, mas havia uma dificuldade na questão de implantação deste material existente até então, né? Porque era feito somente por mudas, né? Por material vegetativo. Aí veio a Matsuda e lançou uma cultivar que trouxe uma facilidade, que era o estabelecimento por sementes, que também era algo desejável e algo que os produtores esperavam bastante, né? Sim, sim. Então, uma das principais características que se busca nos materiais é isso, uma boa produção de sementes viáveis, né? Boa. Porque não adianta a gente desenvolver uma cultivar que tenha todas as características desejáveis, mas ela não produz sementes viáveis. Para assistir a entrevista completa de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer seu cadastro lá. E aproveite também para conferir todo o conteúdo oferecido na plataforma. Vale a pena? Já pensando na próxima safrinha de milho a ser plantada entre janeiro e fevereiro do ano que vem, os produtores estão na fase de escolher os híbridos e insumos que utilizarão durante o novo ciclo. O planejamento das sementes de milho para a safrinha 25-26 começou entre junho e julho de 25, logo após o encerramento da colheita da safrinha anterior. Esse período é muito importante para os produtores, pois permite que eles façam escolhas estratégicas com relação aos híbridos que serão plantados e os insumos que serão utilizados durante o novo ciclo. Ao selecionar as sementes, o agricultor cada vez mais escolhe materiais que diminuam a pressão de pragas, doenças e estresses climáticos, pois essas condições adversas estão cada vez mais impactando nas produtividades. Enquanto a cigarrinha transmite os enfesamentos e podem trazer perdas de produtividade de até 70%, as manchas foliares comprometem a área fotossintética das folhas, enfraquecendo a planta e reduzindo o enchimento de grãos, com perdas que podem passar de 30% em casos mais severos. Por isso, o plantio de um híbrido que responde a essas adversidades é fundamental para obter o potencial produtivo da lavoura. A escolha do híbrido é essencial para ajudar o produtor a vencer esses desafios e garantir uma maior rentabilidade nas suas lavouras. Híbridos com alto potencial produtivo, associado à estabilidade e com alta resposta à cigarrinha, enfesamento e manchas foliares, são ferramentas importantes para o produtor maximizar os seus resultados. Pensando nos desafios do produtor, a Brevante Sementes, que é uma marca da Corteva AgriScience, está trazendo uma nova opção para a safrinha 25-26, o lançamento do híbrido B2817PW, que traz potência para grandes resultados na lavoura. O B2817PW traz um alto potencial produtivo associado a um excelente pacote de sanidade, o que faz com que o híbrido tenha estabilidade e traga tranquilidade para o produtor.
O B2817PW conta com a biotecnologia PowerCore Ultra, que oferece proteção contra as principais lagartas da parte aérea e vem com um tratamento de sementes industrial completo, por meio da marca Lumigen, que engloba produtos, tecnologias e serviços voltados ao tratamento de sementes industrial, com soluções que atendem às diversas necessidades dos produtores, como fungicidas, inseticidas, bionematicidas e bioestimulantes. Os sindicatos rurais, espalhados por todo o país, vêm assumindo um papel importante na defesa dos direitos dos produtores nas esferas municipais. Há 12 anos atrás, o meu pai veio a falecer, eu me aposentei como extensionista, né? E fui trabalhar na nossa propriedade e fazer todo o trabalho de gestão e a parte técnica também ali na propriedade. Daí eu fui fazer todo o trabalho de contabilidade no Sindicato Rural. Eu deixei de ser uma colaboradora junto ao Sindicato Rural, assim me tornei uma associada. Aí que eu fui conhecer o que é um sistema sindical. Até então eu tinha o sindicato como parceria. E a hora que eu fui conhecer o sistema sindical, eu me apaixonei, porque eu percebi que o sistema é o que nos defende, é o que realmente une a classe do produtor rural. O Sindicato Rural tem uma missão muito importante junto aos seus associados, junto aos produtores rurais de cada município, né? Além do sindicato fazer a defesa, a representação desses produtores, né, nas esferas municipais, estaduais, federais, ele também trabalha na burocracia do produtor. Hoje o produtor tem muita burocracia para poder tocar sua propriedade, para buscar o financiamento, para fazer em qualquer situação, mexer com as suas matrículas aí das suas áreas rurais. Ele precisa de ajuda para poder fazer toda a documentação e deixar essa documentação em dia. E o sindicato faz isso, além de assessorar ele em contratos de arrendamento, contrato de compra e venda, na contratação de pessoal, né, toda a parte aí de orientação nessa contratação de pessoal, além de levar o conhecimento também, né, para os colaboradores, para o próprio produtor e para toda a sua família. Então o Sindicato Rural tem realmente uma missão muito importante e é muito necessário aí na vida do produtor rural. O RR News vai ficando por aqui. Uma ótima semana para você e até a próxima!